A FGV, desse ano de 2023, é a responsável pela formulação da questão que nós vamos comentar hoje, né? E vocês vejam que eu coloquei aí, ó, norma culta. Porque, ao contrário de muitas outras bancas, a FGV, algumas vezes, ela tem questões em que não se cobra apenas só concordância, só pontuação, só crase, só período composto. Não, ela mistura tudo. E aí, para quem vai fazer um concurso FGV, é bom que você saiba disso. E para quem não vai fazer um concurso FGV, é bom que você vai ter oportunidade de ouvir o comentário breve de mais de um item. Vamos então à questão de 2023, que diz o seguinte na sua tela. Um funcionário de uma empresa escreve para o seu chefe: chefe, para mim, folgar na segunda ou na quarta é indiferente, mas prefiro segunda a quarta, pois minha mulher também folga nesse dia, e assim poderíamos curtir junto o descanso. O chefe respondeu: tudo bem, mas preste mais atenção à língua portuguesa. O chefe certamente se refere ao seguinte erro cometido pelo funcionário. Então, pause a sua tela aí, leia o bilhete do funcionário e vejam se você saberia onde foi que o chefe percebeu o erro, em que local o funcionário errou. Pause a tela e responda. Gente, uma coisa que eu costumo dizer sempre, e que não é regra, mas eu sempre falo, olha, na maioria das vezes, foque nesse ponto, é o seguinte: independentemente de ser uma questão de texto ou de gramática, quando das 5 opções, ou das 4 opções, 2 delas convergirem para o mesmo enfoque, você tem de redobrar a sua atenção ali. Então, olha aí na tela. A letra B fala que ele errou assim: no lugar de segunda a quarta, teria que colocar segunda do que quarta. E a letra C fala, no lugar de segunda a quarta, ele teria que escrever segunda a quarta com crase. Isto é, tanto a letra B quanto a letra C são questões, são alternativas que focaram no mesmo aspecto. Na maioria das vezes, quando isso acontece, é uma delas que é a resposta. Mas eu disse que isso não é regra. Então, vamos lá. Segunda a quarta, numa delas ele falou que tinha, o texto escreveu sem crase e ele colocou que deveria ser com crase. E aí a outra também pegou a mesma expressão. Acontece que crase é um aspecto de regência verbal. E quando a gente fala regência verbal, se você abrir o seu edital, você vai ver esse item, regência verbal, e vai ficar decorando uma série de verbos, que é assim que normalmente as apostilas e as gramáticas trazem. E certamente, em algum momento, você já ouviu na aula uma referência a respeito do verbo preferir. Com certeza você já ouviu isso aí. E a gente fala esse verbo de uma forma, quando na vida real é outra. Então, na verdade, esse é um verbo que a gramática classifica como transitivo direto e indireto. Você tem que ter preferência entre duas coisas. Então, essa vai sobressair-se em relação a essa. E aí, a gente vai ter que, normalmente pensa que está comparando. Eu prefiro folgar segunda-feira do que folgar quarta-feira. A gente pensa nisso, a gente fala assim: nossa, eu prefiro 1000 vezes ver um filme de suspense do que um filme de guerra. Ah, eu prefiro mais ficar em casa do que gastar dinheiro na rua. Você não prefere mais, você não prefere 1000 vezes, e nem do que. A regência prega que é preferir uma coisa a outra. Então, a preposição do que está errada. Olha na tela. Por isso, se você pensou em marcar a letra B de bola, você errou. Quando ele fala assim, eu prefiro segunda a quarta, ele acertou. Ele não prefere segunda do que quarta. Então, a letra B de bola não é a resposta. Outra coisa, quando você fala assim, prefere
água a suco. Claro que na vida real você fala prefere água do que suco. Mas tá certo assim, ó, preferir uma coisa a outra. E um detalhe, esse a não é craseado, porque eu não uso o acento indicativo de crase antes de palavra masculina. E se eu inverter, eu falaria, eu prefiro suco a água. Continuo preferindo uma coisa a outra. Ah, professor, mas aí vai ter que ter a crase? Não. Não. Porque isso aqui é um substantivo, a preposição e outro substantivo. Mesma coisa. Vou lembrar uma coisa que alguns de vocês já sabem. Eu só vou crasear o a feminino se por acaso no masculino eu tivesse um ao. Então, quando eu falo assim, eu preferi a água ao suco. Eu continuo preferindo uma coisa a outra. Aquele a que eu grifei de vermelho é a preposição. Só que antes do substantivo água, eu usei o artigo a. Então, antes do substantivo suco, para ficar paralelo, eu tenho que usar o artigo o. Eu falo muito mais assim do que assim. Agora, aqui sim. Se eu colocasse o masculino, aí eu prefiro o suco a água. Assim. Que eu continuo sendo, preferindo uma coisa a outra. Se antes do masculino eu coloquei o artigo o, essa crase representa a fusão da preposição a com o artigo a. Então, essa é uma coisa que eles tentaram enrolar. Então, na tela, se você marcou a letra B de bola, você errou. E se você marcou a letra C de casa, você errou também. Então, se é segunda a quarta, eu não tenho a segunda. Então, eu só tenho uma coisa a outra, isso é só a preposição. E aí, meu amigo, o que acontece? Nós que ficamos dentro dessa ideia de que quando duas alternativas falam de uma mesma coisa, é uma delas, normalmente funciona. Aqui não funcionou. Na tela, das três que sobraram, né? Se você marcou a letra A, você errou também. Ué, professor, mas eu aprendi que a gente não pode falar para mim folgar. Vem cá, a gente cresce ouvindo. Antes de verbo, eu só posso usar eu. Para eu falar, para eu ouvir, para eu comentar, para eu discutir. Porque mim não faz nada, mim não come, mim não anda, mim não fala. E aí ainda vem o politicamente correto, mim é índio. Pois é. Então, o que acontece é o seguinte. O aluno trouxe a redação para eu corrigir. É assim. Porque mim não corrige. Mim corrigir é índio. Não pode falar isso não, mas estou falando. O que acontece? Isso é um verbo, isso é outro verbo. Todo enunciado que tem verbo é oração. Portanto, aqui eu tenho o quê? Duas orações. A oração tem um verbo, então ele tem um sujeito. O sujeito é aqui, ó, o aluno. Foi ele que trouxe. O corrigir tem que ter um outro verbo, um outro sujeito. Quem vai corrigir? Eu. O pronome eu, tu, ele, nós, vós, ele são sujeitos. O pronome mim não é sujeito. Então não pode ser mim antes de verbo, por isso. Agora vejam só. Está fácil para mim ir à Europa. Feliz de você. Não, professor, para mim ir, não é errado, não está não. Porque aqui também tem dois verbos, o estar e o ir. Aí você vai fazer, então tem que ter dois sujeitos, ok? Só que tem um detalhe. Aqui o aluno é que trouxe, mas aqui não é o aluno está fácil para mim ir à Europa. Ou ele está fácil para mim ir à Europa. Não. O sujeito está aqui, ó. Ir à Europa. Essa oração aqui, ó, é o sujeito do verbo estar. Ir à Europa, isso está fácil. Fácil para quem? Para mim.
esse para mim não é o sujeito verbo ir, é o complemento do fácil. É fácil para mim. Isso aqui é um adjetivo. Então, guarde isso aí, ó. Mim, antes de verbo, está na expressão para mim, que completa adjetivo. Se alguma coisa é boa, ela é boa para mim. Se alguma atitude é difícil, ela é difícil para mim. Se algum livro é interessante, ele é interessante para mim. Se alguma comida é gostosa, ela é gostosa para mim. Então, isso complementa. Aqui, ó, eu não posso colocar aqui, corrigir, o aluno trouxe redação para eu. Não encaixa. Agora, ir à Europa está fácil para mim. Então, vai lá na tela. Quando ele disse assim, né, chefe, para mim, folgar na segunda ou na quarta é indiferente. Olha o adjetivo indiferente, ó. É indiferente para mim. E não é indiferente para eu. E um detalhe, olha que aí depois do mim tem uma vírgula. Isso então, aí não é o sujeito. O sujeito não pode ser separado do verbo por uma vírgula. Então, a letra A também não era a resposta. Vocês estão vendo? O cara já deu 3 chances, A, B e C, para você não enxergar o erro. Porque na tela, a resposta que você deveria ter marcado era a letra E. Quando o marido falou, o chefe falou, aliás, o marido falou com o chefe, o contrário. É o marido da moça, né? O empregado. Minha mulher também folga nesse dia. E assim, nós podíamos curtir juntos. Por que juntos? Eu e a minha mulher. Nós dois juntos. A minha mulher e a minha filha, as duas juntas. Então, nós vamos curtir reunidos. Nós vamos curtir abraçados. Nós vamos curtir enamorados. Nós vamos curtir apaixonados. E, portanto, nós vamos curtir juntos. É um erro de concordância nominal. Finalmente, olha a letra D. A letra D fala que ele tinha que, no lugar de nesse dia, trocar por naquele dia. Ele diz assim, a minha mulher também folga nesse dia. Quando ele fala, eu prefiro segunda a quarta, pois a minha mulher também folga nesse dia. Qual dia? Na segunda. Então, lembre-se de uma coisa, para falar naquele dia, tem que ser um dia muito remoto, mas muito longe. Por exemplo, eu, quando completei 3 anos, caí, no dia da minha festa, com a boca batendo na quina da mesa. Naquele dia, eu levei os primeiros pontos da minha vida. É naquele dia, porque você olhando para mim, você sabe que quando eu tinha 3 anos de idade, já faz mais de 15 anos. Então, é um tempo longe. Ou quando você, cristão, vai à igreja, e aí você vê o padre, ou você vê o pastor falando assim, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. O tempo que Jesus disse a seus discípulos, é naquele. Então, por exemplo, quando eu falo assim, 13 de junho de 2021, nesse dia, comemorei 10 anos de casado. Então, quando eu falo, nesse dia comemorei 10 anos de casado, nesse dia é o dia 13 de junho. Não é porque ele está tão longe, também não está tão perto, mas não é por isso não. Toda vez que eu usar o pronome esse, o pronome essa e o pronome isso, claro que vale para o desse, para o dessa, para o nesse, para o nessa, esses pronomes retomam termos já ditos. Estou retomando o que eu já falei. Se eu já falei, ficou para trás, no passado. Aqui, ó. Se ele retoma textos que já foram ditos no passado, por isso que é nesse, ou isso, ou essa. Então você escreve alguma coisa, coloca um ponto e coloca assim, essa situação, parará, parará, parará. Qual situação?
A que você falou aqui. Aí você afirma alguma coisa e fala assim, diante desse fato, pororô, pororô, pororô. Por que você está falando desse fato? Porque o fato você já apresentou anteriormente. Então, é por isso que na conclusão é dessa forma, nesse sentido, diante disso, que tudo está ao longo do texto, lá para cima, no passado. Então, mais uma vez na tela, olha lá. Eu prefiro segunda a quarta, pois minha mulher também folga nesse dia. O dia que eu já citei anteriormente, que foi a quarta-feira. Tá bom? Meus amigos, essa foi uma questão que envolveu alguns conteúdos gramaticais que eu dei uma leve pincelada. Se você está esperando para fazer um concurso, que está com o edital em via de sair, ou que já saiu, você tem um tempinho, e você quer fazer uma revisão global de todos os itens da língua portuguesa, eu sugiro que você entre lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, e procure um curso chamado Exercitando Português. Lá vocês vão ter temas. Então, tema concordância verbal. Eu vou puxar toda a teoria e fazer 15 questões. Tema crase, eu vou puxar toda a teoria e fazer mais 15 questões. Interpretação de texto. Vou levantar alguns aspectos teóricos e fazer 15 questões. Então, eu tenho 12 temas. Cada um dos temas com 15 questões para que a gente pegue a teoria. E aí isso aí está chamado de combo. Então, esse combo, eu te garanto, é mais barato do que você pagar uma aula particular de 1 hora. Ainda divide 12 vezes sem juros. Então, vai lá, www.ricardoerce.com.br.